Mokuyu Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Vencemos mais um dia. Nossa quarentena está caminhando. E eu vou sempre fazer uma retrospectiva do que eu disse nos dias anteriores para que a gente possa dar continuidade. O primeiro dia eu falei menos ódio. Ódio para nós é doença. É uma doença que muda o seu estado psíquico, afetivo e físico. Redução de ódio significa aumento do amor e da solidariedade. A humanidade está precisando de amor e solidariedade. No segundo dia, eu falei sobre o mito de Oxalá e de Omulu ou Baluaê, falando que Oxalá jamais esquece e que o velho Obaluaê e Omulu, ele espalha as doenças quando sai do Ibô, da mata, e vai para a sociedade, mas ele retorna. E ontem eu falei sobre a solidariedade, a importância de sermos solidários no sistema econômico, no sistema social, nesse momento que nós estamos vivendo. Comentei ontem das funcionárias que são diaristas e comentei das funcionárias domésticas que trabalham mensalmente, também dos profissionais autônomos que ficam absolutamente sem recursos neste período. Pedi às pessoas que repensassem naquelas que são assalariadas a não repagar, que continuassem, mantivessem o salário dessas pessoas. Hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada mudança de estilo de vida. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. O que nós entendemos por uma mudança de estilo de vida? Nós baseamos o nosso estilo de vida no individualismo. Nós baseamos nosso estilo de vida numa forma de conquistas única e exclusivamente pessoais. E nós estamos vendo que contra o coronavírus é exatamente este estilo de vida que não funciona. Nós precisamos mudar por uma visão coletiva. Tem um pensador que eu gosto muito, sabe? Que chama Norberto Bobbio. Ele fala sobre uma coisa chamada ócio criativo. Ócio é pessoa vagabunda que não trabalha? Não. Nossa mente é tão ocupada por coisas do mundo, tão ocupada, que nossa mente não tem tempo para as coisas espirituais. Eu falei uma vez numa live, uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, e nós tiramos, quando muito, 1 a 2 dias da semana para dedicar ao espiritual, o que deve somar no máximo umas 7, 8 horas. Quando nós temos, por exemplo, o pessoal do candomblé tem alguns orôs que requer recolhimento, algumas pessoas se dedicam mais tempo. Mas a maior parte da vida nossa, a espiritualidade está à parte. Ela não é algo central na nossa vida. E eu tenho certeza qual é o aconchego que vocês tiveram neste período. A espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião. Religião não é dona da espiritualidade, viu? Eu sinto muito, eu sou religiosa, mas eu tenho que dizer que ela não é dona. E espiritualidade é o nosso senso de pertença, o nosso senso de comunidade. Espiritualidade é a nossa capacidade de solidariedade, a nossa capacidade de humanização das relações. E isso não pertence, obviamente, à religião. Vejamos aí os cientistas, os médicos, que nem todos são religiosos, e médicas, enfermeiros e enfermeiras, que estão na luta pelo bem comum. E nós estamos precisando desta espiritualidade, mudar esse estilo de vida. Vou colocar aqui um exemplo para ficar bem transparente do que eu estou citando. O primeiro dia, quando disseram que a possibilidade de ficarmos de quarentena era grande, as pessoas começaram a surtar, literalmente surtar.
como que iam ficar trancados, o que iam fazer com os filhos, quem tinha filho, o que ia fazer com os pais, o que iam fazer com os parentes, e o lazer, e como é que ia se dar conta dessas questões que envolviam o cotidiano. Como é que ia ficar tudo isso? De repente, a quarentena foi instituída. Nós estamos dentro de casa e tivemos um processo de acomodação a esta situação. O primeiro dia, eu tenho uma filha que surtou. Ela simplesmente perdeu todos os parâmetros. E nós tivemos, surtados ou não, tivemos que acomodar essa situação e procurar meios de ajustar. Eu acalmando meus filhos e filhas de santo pelo WhatsApp. Não, minha gente, vamos ter calma. E hoje as pessoas estão dentro de casa. Arrumaram uma outra forma de viver, de acordar, de fazer almoço, de pensar, outra relação de trabalho, enfim, é um outro modelo social. Não é mais o mesmo que nós vivíamos há 10, 15 dias atrás. Não é. Nós estamos vivendo um outro modelo social forçada por essa história do coronavírus. Aí começamos a pensar, primeiro no núcleo familiar, que para muita gente é difícil essa convivência 24 horas por dia. Mas tivemos que ajustar isso. Ou seja, essa consciência, pelo menos no pequeno grupo de coletivo, passou a existir. Somada a essa questão, nós começamos a arrumar alternativas de relacionamentos. A primeira delas é o WhatsApp, que hoje, ou outras vias eletrônicas. Começamos essa conversa sobre estas questões. Acomodamos parcialmente esta questão do relacionamento. Hoje, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, instituição da qual eu sou sacerdotisa, eu, mãe Maria Elise Rivas, disponibilizamos para o público vários cursos que estavam pululando na internet. Arrumamos tudo num arquivo, quero até agradecer um internauta que mandou um link dos museus, que a gente também vai tentar introduzir no próximo post. Vale muito isto, que não tínhamos até então, mas tentamos aurir vários e aglomerar, né, num único PDF, vários destes locais. Para educação, para lazer, para crianças, livros gratuitos, enfim. Organizamos uma rede de solidariedade virtual. Falamos da necessidade da solidariedade econômica. Isso já são mudanças de estilo de vida. Porque eu já não estou tão preocupado como eu vou fazer única e exclusivamente para que vivamos. Pais e mães de santo, sacerdotes e sacerdotisas de várias religiões, elas lidam com essa questão do coletivo, essa fluidez, essa liquidez do coletivo, porque ela está sempre em contato com várias pessoas. Mas as pessoas em geral não têm isso, a não ser determinadas profissões que obrigatoriamente te joguem para este espaço. E eu então pensei nessa mudança de estilo de vida, qual é o medo generalizado? Não é do vírus, é da morte. Este é o medo generalizado. O único fato incontestável da vida de todos os seres humanos é que todos nós iremos morrer um dia. Faz parte do ciclo biológico e espiritual. Mas quando nós nos deparamos coletivamente com a pressão da morte, ou seja, não é uma morte que vai acontecer no seu tempo, mas uma morte prematura, que a gente fala que é abicu, ou seja, você morrer antes da hora, foi um surto. Então a gente não tem medo do vírus. Se falasse que tem um vírus ali fora que dá cócegas, ninguém ia ter medo. A gente tem medo porque o vírus provoca morte. E eu aqui vou chamar um Exu Catiço, que nós trabalhamos com ele, porque eu nunca neguei para ninguém que eu tenho os catiços. Aliás, tem minha quimbanda de São Paulo, que ele sempre fala o seguinte:
se você morresse hoje, o que você tem a falar a seu favor? O que você tem para falar a seu favor? Pergunto para você, internauta, se você morresse hoje, o que você teria para falar a seu favor? Eu vou dizer assim, quando tem futebol, tem o primeiro, o segundo tempo, aí tem a prorrogação e ainda tem um título ali a sendo defendido, vai para os pênaltis. Nós estamos no minuto dos pênaltis. É agora ou nunca. Nós podemos ser solidários num sistema econômico para ter alguma coisa a falar a nosso favor do outro lado do mundo. Nós podemos ser cooperativos, nós podemos ser amorosos, nós podemos pensar no coletivo. Lembre-se, é a prorrogação do segundo tempo. Aliás, é a cobrança de pênalti já, né? São os seus chutes finais. Não estou dizendo que você vai morrer, mas é uma chance coletiva de mudança para levar o nosso título e chegar lá do outro lado e falar, olha, eu tenho algumas coisas a falar a meu favor. Eu auxiliei nisso, eu fiz aquilo, eu construí uma rede de solidariedade, enfim, eu mudei alguma coisa. O mundo está gritando por mudanças. Gritando. E eu tenho plena convicção que o ser humano é capaz de criar coisas terrificantes, mas também é capaz de criar coisas maravilhosas. E nós precisamos canalizar todo o nosso potencial para criar coisas maravilhosas, que neutralize as coisas terrificantes que nós criamos até este momento. O mundo, até agora, estava tão preocupado com os bens pecuniários que nós esquecemos de fazer coisas boas. Eu tenho certeza, hoje eu falava com o pai Alexandre, e eu dizia o seguinte para ele, Ossan se revoltou com toda a sua mata queimada. Nós, das religiões afro-brasileiras, acreditamos no poder da natureza, na importância desta natureza, no empoderamento de vibrações que tem esta natureza. Não há defumação sem coisas da natureza. Não há banho sem coisas da natureza, porque até água, você vai dar um banho de... Se alguém quiser dar um banho qualquer numa pessoa, tem a natureza. Se você for tirar um bori, tem natureza. Se você for tirar ebó, tem natureza. Se você for fazer uma oferenda, tem natureza. A gente não faz isso sem elementos da natureza. Isso quando a gente não se desloca fisicamente para a natureza. Então, esta é uma das questões de mudança de estilo de vida. Nós precisamos priorizar que vida a gente quer. Nós estamos inseridos num grande contexto. E este grande contexto, ele tem a nossa aderência ou não. Eu prefiro ficar com o espiritual, com os valores comunitários, com os valores solidários, discursando sobre a nossa necessidade de ter o amor divino. E é isso que eu hoje quero deixar para vocês. A mudança do estilo de vida. Vamos mudar o nosso jeito de estar e pensar o mundo. Meu falecido babá, dizia o seguinte, nós precisamos, primeiro nós falamos, depois nós fazemos, depois nós vivemos e por último nós somos. Isso daqui, nós só falamos dessas questões. Está na hora de nós fazermos e sermos solidários. E desenvolvermos um estilo de vida onde o ser humano é central. E assim eu encerro minha fala e espero ter contribuído para o bom ânimo de todas as pessoas no dia de hoje. Tenho recebido muitas mensagens, agradeço as pessoas que têm compartilhado conosco estas lives
E quero dizer a vocês, meu único interesse, por incrível que pareça, é só trazer bom ânimo para o maior número de pessoas possível. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.